Olá, pessoal! Estamos de volta com a realização do PET. Dessa vez o último, gente. Tá acabando, o final do ano tá chegando. PET volume 4, semana 1 para o primeiro ano. Dessa vez vamos falar sobre texto icônico verbal, parte 1. O PET do primeiro ano, na verdade, ele é dividido em partes relacionado a essa temática. Beleza, pessoal? Antes de começarmos, vocês já sabem, nos acompanhem, fiquem atentos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para que vocês possam ficar por dentro de cada aula que for postada. Também nos acompanhem aí nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, vocês podem ficar sabendo aí de cada novidade que o Escola Online prepara para vocês. Temos aí o QR Code com o dicão, só posicionar ali que vocês já serão encaminhados para as nossas redes sociais, beleza? Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa aqui do Escola Online e nossa aula começa após a vinheta. Muito bem, pessoal. Para vocês é novidade também, né? Esqueci de falar, novidade a minha chegada aqui em português. Trabalhei com vocês anteriormente os PETs de artes e dessa vez o volume 4 eu vou desenvolver com vocês os PETs de português. Muito bem, antes de nós começarmos com a matéria do PET propriamente dita, né? Com o que tem preparado para a gente lá no PET, eu trouxe uma pequena reflexão para a gente desenvolver a respeito da palavra ícone. O que significa ícone? É o signo que vai representar um objeto por similaridade, por possuir as mesmas características que um determinado objeto, tá? Mesmo que o objeto desapareça, o ícone mantém o seu significado. Sendo assim, os textos icônicos podem constar de elementos não linguísticos, sendo representados por imagens, gravuras, charges, esculturas, por exemplo, desde que esses elementos não verbais veiculem uma mensagem. Então, se a gente parar para pensar, quando eu penso em ícone, em texto icônico, não necessariamente é aquele que precisa de uma parte verbal, tá? Ele pode ter a parte verbal ou não, mas eu tenho ali imagens, pequenas imagens que vão remeter para mim um certo significado, um certo sentido, tá? Neste exemplo aqui, tá? Eu coloquei para vocês um texto que, na verdade, não tem parte verbal, mas a gente tem algumas relações relacionadas a essa parte icônica, essa parte não verbal, né? Eu consigo interpretar a ideia. Quando a mocinha aqui, né, já tá aqui dando um beijinho nele, já pensando no casamento, e ele tá meio assim, em dúvida, que coisa estranha, que apego é esse, que chiclete. No dia do casamento, né, ela já toda arrumadinha, correndo atrás dele, ele ainda tentando se safar, e ela arrasta ele pelos pés para levá-lo ao altar. Então, é uma imagem, uma sequência de imagens, de ícones que vão associar a uma mensagem realmente, tá? A um texto. Lembrando que texto é todo enunciado que traz para a gente um sentido. Bom, em relação ao PET, ele traz de texto de apresentação o seguinte. No nosso dia a dia, lidamos com diversos gêneros textuais e suas intenções comunicativas. Então, isso daí é um fato, né? A gente se comunica o tempo todo, somos seres sociais e a gente utiliza diversas formas textuais para se comunicar. Essas formas são os gêneros. Atualmente, já não prevalece a ideia de que um texto é composto unicamente do signo verbal. Nós já sabemos. Para ser um texto, não precisa ser só a parte escrita. A imagem também pode dizer muita coisa. As imagens dizem do contexto em que estão inseridas, possuindo muitas vezes funções distintas das palavras. Então, muitas vezes em provas, a gente verifica, né, lá no Enem, nos vestibulares, a gente verifica questões com textos com imagem, tá, com charge, com tirinha, sem parte verbal, em que o candidato tem que interpretar e entender o que aquela imagem diz. Para interpretá-la e entendê-la, a gente tem que fazer a leitura da imagem. Percebemos, por exemplo, que muitos gêneros ficariam incompreensíveis se as imagens e seus elementos gráficos, como cores, as cores das letras, os ícones, os desenhos, fossem eliminados. Ou seja, as imagens não são simples ilustrações dos textos verbais. Se eu pego uma tirinha, por exemplo,
uma história em quadrinho, eu consigo ter uma história em quadrinho sem palavra nenhuma, mas eu não consigo ter uma história em quadrinho sem imagem, porque a imagem é a base desse gênero textual, então não faria sentido. Esses textos que combinam, então, em sua formação as imagens e as palavras, são chamados de textos icônicos verbais. Eles têm as duas partes. Para compreendê-los, não basta ouvi-los, né? Se eu fosse só ouvir uma história em quadrinho, eu não conseguiria compreendê-la tão bem quanto lendo a história e observando também as imagens em sua confecção, já que precisamos captar parte do seu sentido pela visão. Ainda é importante ressaltar que, com a chegada da internet, certos gêneros apenas se materializam por serem o cruzamento das linguagens verbal e não verbal, ou apenas surgem em razão de seus suportes digitais, que combinam imagens e palavras na construção dos sentidos. Então, com a internet, né, com o advento aí do avanço tecnológico, muita coisa a gente precisa da imagem para captar realmente a mensagem que está sendo passada para a gente. Beleza? Muito bem. E as atividades propostas para esse PET envolvem aí alguns textos. Primeiro, a definição de alguns gêneros, depois a interpretação de alguns textos. A seguir, você vai ler sobre a finalidade do relato de experimento científico. Lembrando que todo gênero textual tem um objetivo comunicativo, tá? Essa é a ideia que define um gênero textual. Então, agora a gente vai entender um pouco sobre o relato de experimento científico. Depois dessa leitura, responder as questões propostas. O que é o relato de experimento científico? Na verdade, ele tem a função comunicativa de apresentar as etapas de um determinado experimento, os dados obtidos e as conclusões. Para isso, é importante detalhar a sequência de procedimentos que constituirão a experiência. Nesse contexto, entram em cena os materiais que vão ser utilizados, o manuseio adequado de cada um deles, a descrição detalhada de cada etapa. Aliadas a essa estrutura do texto, reúnem-se outras características típicas do gênero: objetividade, precisão, clareza, frases curtas e impessoalidade. Então, na verdade, um relato de experimento científico vai mostrar para a gente as etapas de um experimento. O que se descobriu com esse experimento, como que ele foi feito, quais as conclusões obtidas. Basicamente, é essa a ideia. E aí o PET traz para a gente o texto 1, que diz o seguinte, olha, experiência 6, a panela de pressão. Cozinhar é transferir energia para os alimentos através da água. A água ferve num recipiente aberto. A cada quilômetro acima do nível do mar, a temperatura de ebulição diminui 3 graus. O Monte Everest, por exemplo, está a pelo menos 8,5 quilômetros de altitude. Como 8,5 vezes 3 é igual a 25,5, 100 menos 25,5 é igual a 74,5 graus Celsius. Isso implica que a água ferve a 74,5 graus Celsius lá no Monte Everest. É uma aula de português com um pouco de matemática, né, gente? Quando colocamos a panela de pressão no fogo, fornecemos energia na forma de calor e as moléculas aumentam sua agitação, aumentando a temperatura. Com o maior número de choques, aumenta a pressão no interior da panela. O aumento da pressão faz a água entrar em ebulição a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. À medida que fornecemos calor, a pressão aumenta até a medida que é suficiente para levantar a válvula com o pino. Dessa forma, de acordo com a figura 37. Dessa forma, o vapor começa a escapar pela válvula e a pressão do vapor se estabiliza, assim como a temperatura do interior da panela. Esse é o momento de baixar o fogo. Então, quando a gente vai lá e coloca o feijão para ferver, eu escutei minha mãe falando isso a vida inteira comigo. Olha, o pino levantou ali, ó, começou a sair fumaça no pino, abaixa o fogo. Então, aqui explica exatamente, através dessa figura, né, o que acontece. A válvula de segurança, a válvula com o pino. Quando começa a sair vapor aqui, significa que é preciso abaixar o fogo, senão a panela pode explodir, pelo menos assim, de acordo com as crenças populares, né, a panela de pressão explode. Então, esse é o meu medo da vida. Bom, se a saída de vapor pela válvula com o pino for impedida, a válvula de segurança mostrada na figura 36 é expulsa. Na verdade, gente, o PET falou figura 36,
mas é a figura 37, né? A única figura que nós temos aqui é a 37. Então, se o vapor não sai aqui, esse pino aqui, que é a válvula de segurança, é expulsa. Então, eu acho que é a partir daí que a gente fala, né, que a panela de pressão explode. Recomenda-se não encher muito a panela, nem ferver leite condensado enlatado com o rótulo, pois ele se solta e pode obstruir a saída de vapor da válvula com o pino. Cuidado ao abrir a panela, pois é muito mais grave se queimar com vapor do que com a água à mesma temperatura. Olha que interessante, isso eu não sabia. Muito bem, na atividade 1, pede a vocês o seguinte: qual é o objetivo dos 5 parágrafos apresentados no texto 1? Eu fiz para vocês como sugestão de resposta exatamente elencando 5 objetivos, na ordem, tá? Na sequência. Primeiro parágrafo, então, explicar o significado, né, de cozinhar, o que é cozinhar, e as diferenças de temperatura. No segundo parágrafo, vai explicitar como se dá a transferência de calor para a água, como se dá a ebulição e como aparece o vapor. No terceiro parágrafo, mostra o que ocorre quando a válvula não expele o vapor, né? Quando o vapor não sai corretamente pela válvula. No quarto parágrafo, indica, né? Tem ali recomendações sobre o uso da panela de pressão. E no último parágrafo mostra os cuidados necessários para não se queimar com vapor, né? Inclusive falando que é mais grave se queimar com vapor do que com a água, na mesma temperatura. Beleza? Bem simples, era só a gente voltar no texto, buscar as ideias, né, principais, a frase núcleo, a ideia síntese de cada parágrafo, ok? Na atividade 2, nós temos uma subdivisão em A e B, e diz o seguinte: nos 2 últimos parágrafos existem advertências claras ao leitor. Quais palavras expressam essas advertências? Então, era só buscar no texto quais palavras emitem, né, sinais de advertências nos 2 últimos parágrafos. Nós temos lá, então, não encher, nem ferver e cuidado. São as 3 palavras que eu encontrei, né, ou expressões que eu encontrei nesses 2 parágrafos, sinalizando para o leitor sinais de advertência. Na letra B diz o seguinte: caso essas advertências fossem escritas no modo imperativo, que é o modo da ordem, né? Até explica isso daí, ó, modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, de conselho, de convite ou solicitação, o tom de comando seria mais suave ou mais direto, mais decisivo? Justifique sua resposta. Então, eu trouxe para vocês como sugestão, da forma como eu entendo. Provavelmente, seguindo a situação expressa no texto, o tom seria mais modalizado, mais suave, como um conselho, já que o texto apresentado segue essa linha de aconselhamento. Ele não é uma ordem diretiva, ele tá te dando uma ideia. Quando diz lá, por exemplo, vou voltar aqui no texto para vocês verem. Quando fala aqui pra gente, no final, olha, recomenda-se não encher muito a panela. Mas se eu quiser encher para fazer experiência, o problema é meu, eu vou lá e vou encher, tá? Então não é uma ordem. Recomenda-se não ferver leite condensado enlatado com rótulo. Mas 1 milhão de pessoas realiza esse tipo de atividade. Né, coloca a lata de leite moça lá para ferver. Ele não está me dando uma ordem direta, ele está me dando um conselho, né, o que é recomendado. Então, acredito que não seria utilizado um tom mais diretivo, não. Seria utilizado um tom mais suave, mais modalizado. Beleza, pessoal? Até aqui. Na atividade 3, pergunta o seguinte: qual é a função do termo figura 37? Por que aparece aquilo lá, figura 37 e a figura? Qual é a finalidade disso? Minha sugestão de resposta: indicar qual a figura sugere, demonstra o que está sendo explicitado naquele trecho. Então, quando eu volto, olha, vou voltar novamente lá no texto para mostrar para vocês que quando ele diz aqui, ó, à medida que fornecemos calor, a pressão aumenta até a medida que é suficiente para levantar a válvula com o pino, olha, figura 37. Então, isso aqui vai me fazer olhar lá no texto, na parte do texto onde está escrito figura 37, e traz para mim uma imagem para eu visualizar, olha, como que é aqui, ó, a válvula, subiu a válvula, o que sai aqui, o vapor saindo dessa forma, tá?
No próximo pedacinho que tem ali, olha, se a saída de vapor pela válvula com o pino for impedida, a válvula de segurança mostrada na figura 37 é expulsa. Então, eu vou voltar lá, vou olhar na figura. Ah, isso aqui é a válvula de segurança. Então, isso aqui vai o quê? Ser expulso, caso o pino não funcione bem. Enfim, a função dessa expressão, desse termo figura 37 dentro do texto, é justamente situar, né, ilustrar para a gente o que está sendo explicado naquele trecho do texto, ok? Muito bem. A atividade 4 diz o seguinte: você considera fundamental o uso da imagem no texto 1? Por quê? Minha sugestão de resposta para vocês é a seguinte: a imagem não é necessariamente fundamental, essencial, nossa, eu preciso dessa imagem, mas a sua presença ilustra melhor o que está sendo explicado no texto, assim como também atrai o leitor. Quando a gente pega um texto e nesse texto tem imagens, é muito mais atrativo, né? E auxilia melhor na nossa compreensão do texto. Ela não é fundamental, essencial para o gênero, para a confecção textual, mas a sua presença com certeza auxilia muito no entendimento e na interpretação, ok? Muito bem, gente. Aí, antes de chegar na atividade 5, tem mais uma definição, né? Relembra algumas características da tirinha, seria, né, uma definição do que é tirinha. Diz o seguinte: a tirinha é uma narrativa breve, criada pela combinação de texto e desenho, que se caracteriza por apresentar um desfecho inesperado, produzindo um efeito humorístico. Esse efeito humorístico, né, gente, vou fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a gente pega uma questão e fala, o humor na tira, aí a gente fica assim, cadê o humor, né? Não consegue muito entender. O objetivo é, né, gerar um efeito humorístico, mas muitas vezes esse efeito humorístico é meio sem graça. As tirinhas podem expressar um olhar crítico para comportamentos humanos, abordar questões de natureza político-social, olha, a minha linha continua a mesma, né? Subindo e descendo o morro. Ou explorar personagens caricatas, né? Com caricaturas bem explícitas, bem definidas. Aí traz pra gente o texto 2. Nós temos um personagem aqui que pega um martelo, ele olha pro martelo, né, com uma cara estranha, ele observa que o computador, até então ele tá com uma cara normal, e aí aqui, cara, a gente é surpreendido porque ele fica alucinado, olha como tá a expressão dele aqui. Aqui ele tá normal, aqui ele tá fora de si, né? Tá completamente alucinado. Ele quebra o computador inteiro. Preciso aprender a controlar esses impulsos. E aqui ele já voltou ao normal, chateado, pensando, pô, quebrei meu computador e pensando, nossa, eu tenho que controlar os meus impulsos. A ideia da tirinha, mais ou menos, é assim, quando a gente tem aquelas vontades que vêm do nada, e aí você pensa, poxa, isso daqui não presta, né? Eu não deveria fazer isso, mas dá uma vontade de fazer. Sabe quando você está olhando assim para uma tomada e dá vontade de colocar o lápis lá dentro da tomada? A gente sabe que vai tomar um choque, mas são aquelas vontades que vêm do nada, né? Os impulsos que a gente tem. Muito bem, galera. Atividade 5. Que função tem as imagens do texto 2? Olha como já é diferente. Minha sugestão de resposta: narrar a sequência de ações realizadas pelo personagem. Porque aqui eu só consigo compreender que ele está bem no início, ele tem perde o controle e de repente volta a ficar bem, quando eu leio essa sequência de imagens, nessa ordem, tá? Uma sequenciação de fatos, eu tenho uma narrativa. Aqui eu tenho uma história que é contada por meio de imagens e no finalzinho com a presença do texto verbal. Tá? Então, a função, na verdade, seria narrar essa sequência de ações que foram realizadas pelo personagem. Muito bem. E a atividade 6 propõe o seguinte: as imagens do texto 2, da tirinha, têm o mesmo objetivo que as do texto 1, aquela lá da panela de pressão? Explique. Minha sugestão para vocês: não. No texto 1, as imagens complementam, ilustram as ideias apresentadas no texto verbal. No texto verbal está explicando, né, o relato de experiência, né, daquela experiência científica, e ali então a imagem aparece só para ilustrar e complementar para a gente, para atrair, para melhor compreender. Já no texto 2, as imagens sugerem a própria história em si, nem sim não, gente, em si, a própria história em si, ou seja, a sequência de fatos constituintes da narrativa.
ela é o enredo propriamente dito. Então, eu não consigo tirar a imagem dali, porque eu não vou conseguir entender a história em si, beleza? Então, ela é super essencial no texto 2, ok? Bom, finalizamos já a semana 1. Olha que moleza, que chuchu beleza, era só olhar o texto e interpretar, certo, pessoal? Bom, desde já agradeço a vocês. Peço que se tiverem gostado do vídeo, deem aqui o like de vocês. Qualquer dúvida que surgir, deixe o comentário que eu volto aqui e a gente responde a vocês. E uma boa realização da tarefa para vocês, tá? Nós nos vemos na próxima, pessoal. Até lá!